Bem, amigos, vamos iniciar aqui o estudo do assunto estabilidades e garantias provisórias de emprego. Vejam só, pessoal, no Brasil, diferentemente de outros países, o empregador, como regra geral, ele está totalmente livre para dispensar o empregado quando ele bem entender. Legal? E, na verdade, essa dispensa não tem nem que ser motivada. O empregador pode rescindir o vínculo contratual sem mesmo fornecer um motivo juridicamente relevante. Então, como regra geral no Brasil, é possível ao empregador demitir o empregado sem uma motivação relevante. Muito bem, esta é a regra geral. Mas o que nós iremos estudar aqui hoje são justamente as exceções. São situações, amigos, em que o empregado não pode ser livremente dispensado. Tá legal? São algumas situações em que a legislação irá proteger, irá deferir em favor do empregado algumas garantias, estabilidades provisórias do emprego. Então, veremos aqui quais são estas situações, as características de cada uma dessas hipóteses, mas já grave aí. Nestas situações, o empregado somente poderá ser dispensado por justa causa. Tá legal? Então, nós estamos falando aqui de situações excepcionais em que o empregador não pode livremente dispensar o empregado. Legal? Mas, em determinados casos, se o empregado der causa, ele poderá sim ser dispensado, mesmo diante de uma hipótese estabilitária, uma hipótese em que ele possui esta proteção. Tá legal? Então, regra geral, o empregado, né, mesmo sendo beneficiado de uma dessas estabilidades, se ele pratica uma falta grave, aí sim ele pode ser dispensado. Existe uma diferenciação que é feita em relação a despedidas não arbitrárias e despedidas com justa causa, mas, para fins de prova, vamos tomar por base que são situações equivalentes, né? Assumindo como verdade que o empregado que possui uma estabilidade, ele pode sim ser dispensado quando praticar uma falta grave. Tá legal? Dito isso, amigos, vamos aqui para a tela para comentarmos, né? Vamos fazer aqui uma breve contextualização, né? Lembrando que, como regra geral, ao empregador é lícito, é possível de demitir o empregado sem motivar aquela demissão. As hipóteses excepcionais constituem-se, sim, justamente nas garantias provisórias de emprego, nas estabilidades, né? Estas garantias, essas hipóteses estabilitárias, encontram-se previstas no próprio texto constitucional. Outras estão previstas na consolidação das leis do trabalho, na CLT, e ainda em outras leis que nós iremos comentar aqui. Tá legal? São situações em que o empregado pode ser dispensado somente em virtude da prática de uma falta grave, constituindo, portanto, restrições à livre extinção contratual que é garantida ao empregador. Muito bem, amigos. Agora, nós vamos justamente listar aqui juntos quais são estes principais casos de estabilidade que constam da nossa legislação. Tá legal? Nós iremos comentar aqui nesta aula a situação do estável decenal, né? Decenal tem a ver com 10 anos. Legal? O estável decenal, nós vamos ver em que medida a Constituição Federal alterou este contexto da estabilidade decenal que era prevista na CLT. Legal? Nós vamos estudar a estabilidade da gestante, que é uma das mais cobradas em prova. Legal? Se nós pegarmos aqui a estabilidade da gestante e a estabilidade do dirigente sindical, que vamos comentar mais à frente, são, sem sombra de dúvidas, as duas hipóteses mais cobradas em prova. Então, em relação a elas, nós vamos nos aprofundar, nós vamos realmente trazer aqui uma série de detalhes, sem prejuízo de comentarmos também todas as demais. É legal? Porque pode ser que na sua prova venha lá a hipótese estabilitária dos membros eleitos da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá legal? Nós vamos comentar também, aqui em quarto lugar, no quarto quadradinho aqui, a situação do empregado que sofre um acidente do trabalho e chega a ser afastado em razão desse acidente do trabalho. Vamos comentar a situação do dirigente sindical, o dirigente sindical com toda a sua importância para fins de prova,
E ainda, outros casos menos comuns em prova, mas que merecem sim aqui o nosso comentário. Aqueles empregados que fazem parte do CNPS, né, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, os empregados que fazem parte do CCFGTS, né, que é o Conselho Curador do FGTS, tá legal? Os empregados que atuam ali como conciliadores, eles fazem parte das comissões de conciliação prévia, mais conhecidas lá pela sigla CCP. Tá legal? Existe ainda uma hipótese menos frequente em prova, que são as situações em que os empregados criam cooperativas de consumo e alguns deles são eleitos diretores dessas cooperativas. Estes também farão jus à estabilidade e garantia provisória no emprego. Tá legal? Uma hipótese um pouco mais nova na nossa legislação, mais nova lá de 2017, que são as comissões de entendimento direto, previstas lá a partir do artigo 510-A da CLT, que foi uma alteração promovida pela reforma trabalhista, que versa sobre a representação direta dos empregados perante o empregador. Então, muito bem, amigos, a ideia aqui, inicialmente, é apenas listar estes casos aqui junto com vocês, e a partir de agora, nós vamos passar a comentar um a um. Legal? Olhem só. Vamos iniciar aqui o estudo comentando a respeito da estabilidade decenal. Reparem, antes da Constituição de 88, o que acontecia? O empregado que possuía 10 anos de serviço na mesma empresa, ele se tornava estável. Legal? Então, ele trabalhava para uma empresa privada, para uma empresa comum, e com 10 anos de serviço naquela mesma empresa, ele se tornava estável. E é daí que surge esse nome, estabilidade decenal, de 10 anos. Legal? Isto consta, inclusive, expressamente, lá do artigo 492 da CLT. Mas vejam, voltando aqui para a câmera, o que aconteceu? Em 88, a Constituição Federal tornou obrigatório o regime do FGTS. Até então, coexistiam estes dois regimes, né? Ou o empregado ele fazia parte do regime da estabilidade decenal, ou ele era submetido ao regime do FGTS. A partir de 88, o regime do FGTS foi tornado obrigatório. E o que aconteceu? Os empregados que ainda não possuíam 10 anos de serviço na mesma empresa, eles não mais iriam adquirir essa estabilidade. Tá legal? Porque a partir dali era obrigatório o regime do FGTS. Agora, para aqueles empregados que em 88 já possuíam 10 anos de serviço na mesma empresa, eles já haviam adquirido a estabilidade decenal. Legal? E é em relação a estes empregados que nós estamos comentando aqui. Aqueles que em 1988 já possuíam os 10 anos de serviço na mesma empresa, já haviam adquirido essa estabilidade. Fato é que, atualmente, há pouquíssimos empregados nessa situação. A grande maioria já se aposentou, já deixou ali o trabalho, alguns já faleceram, tá legal? Mas é importante que nós saibamos a existência aqui também dessa estabilidade, desta hipótese de estabilidade, tá legal? Então, aqui na tela, antes de 88, da Constituição de 88, os empregados seletistas, empregados da iniciativa privada, adquiriam esta estabilidade decenal após 10 anos de serviço prestados à mesma empresa. A partir de então, os empregados não mais poderiam ser demitidos sem justa causa. Vejam que curioso era o regime que funcionava até então. O que fez a Constituição foi tornar obrigatório o regime do FGTS em substituição à estabilidade decenal. Tá legal? E atualmente há pouquíssimos casos de empregados que lá em 88 já possuíam esses 10 anos. Legal? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos passar aqui a um segundo caso, e bote um asterisco dada a importância em provas. Vamos falar aqui sobre a garantia de emprego da gestante. É isso aí, pessoal. Um dos grandes valores da Constituição Federal e de todo o nosso ordenamento jurídico é justamente a proteção à maternidade. Legal? E para evitar que o empregador demita a empregada que ficou grávida como uma forma de retaliação,
Ora, a Mariana trabalha aqui no Estratégia Concursos, vamos imaginar que ela ficou grávida. O que o empregador já poderia pensar? Falou, olha, a Mariana está grávida, quando o bebê nascer, ela vai ficar ali, né, vários meses afastada. Então, eu já quero logo, né? E depois que ela voltar ao trabalho, ela vai ter que amamentar, muitas vezes vai levar ali o bebezinho no pediatra. Eu não quero isso aqui na minha empresa, não. Então, eu já vou pegar e já vou demitir aquela empregada desde logo. E a Constituição Federal buscou justamente proteger a empregada que está nessa situação. Então, a empregada gestante, ela não pode ser livremente dispensada. Tá legal? A Constituição Federal, lá no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no seu artigo 10, ela nos diz que a empregada gestante, a partir do momento em que a gravidez é confirmada até 5 meses após o parto, ela é beneficiada com essa estabilidade provisória no emprego. Legal? É isto? Este é o cerne aqui da garantia de emprego da gestante. Vamos ler juntos aqui o que nos diz o ADCT no artigo 10. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, no inciso na linha B, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Legal? Então imaginem o seguinte, pessoal. Imaginem só aqui uma linha do tempo. Legal? Imaginem só aqui uma linha do tempo. Aí o que vai acontecer é que nós temos estes dois marcos temporais aqui. A confirmação da gravidez, a confirmação da gestação. Aquele momento lá que a Mariana foi até o obstetra, né, fez ali o ultrassom, ou fez lá aquele exame de sangue, né, fez lá o beta-HCG, buscando confirmar a sua gravidez. Legal? E a partir desse momento ela está protegida em face dessa demissão sem justa causa, né, dessa demissão arbitrária. Esta proteção, né, imagine só, ela está grávida, ela em algum momento aqui, ela vai dar à luz. Legal? Então ocorre aqui o parto do bebezinho. Já no dia seguinte ao parto, Daldi, posso demitir já a empregada? Estou ansioso para demitir assim que ela retornar ao serviço. O que vai acontecer? Mesmo aqui após o parto, ela ainda não pode ser dispensada. Eu tenho que aguardar ainda este período aqui de 5 meses. Legal? Então, aqui neste segundo marco temporal, que é os 5 meses após o parto, é a partir daqui que a empregada poderia ser dispensada. Legal? Ou seja, durante todo este período aqui, a empregada gestante goza desta estabilidade provisória no emprego, não podendo ser livremente dispensada. Tá legal? Então, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos trazer aqui para vocês alguns detalhes que constam da legislação infraconstitucional e também da jurisprudência a respeito da garantia de emprego da gestante. Olhem só. Em primeiro lugar, é importante nós diferenciarmos aqui garantia de emprego da gestante da licença maternidade. Tá legal? São dois assuntos que não se confundem. Licença maternidade, pessoal, é aquele período em que a empregada, após ter dado à luz ou após ter adotado uma criança, ela pode ficar sem trabalhar e continua percebendo a sua remuneração. Tá legal? Então, nós chamamos isso de hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Ela não trabalha, continua recebendo normalmente a sua remuneração. Tá legal? Então, já começa daí a diferença. Então, enquanto a garantia de emprego é uma situação em que ela não pode ser livremente dispensada, a licença maternidade é uma situação em que ela deixa de trabalhar e continua recebendo a sua remuneração. Outra diferença importante diz respeito à duração. A licença maternidade, como regra geral, pessoal, ela tem essa duração aqui de 120 dias. Em algumas situações, isso aqui chega lá até os 180 dias. Enquanto isso, por outro lado, a garantia de emprego da gestante vai até os 5 meses após o parto. Legal? Após o parto. Então, em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar a garantia da gestante da licença maternidade.
Outra observação importante aqui que devemos fazer com vocês diz respeito à confirmação da gravidez durante o aviso prévio. A confirmação da gravidez durante o aviso prévio. Olhem só, nós sabemos que, como regra geral, o empregador que vai demitir um empregado está obrigado a conceder a ele, né, nas dispensas sem justa causa, um período de aviso. É o famoso aviso prévio, né, que tem a duração mínima de 30 dias, acrescidos da parcela proporcional 3 dias por ano de serviço na mesma empresa. O que vai acontecer, pessoal? Imagine só, a Mariana, né, de novo ela, o Estratégia Concursos, imagine que ela não está grávida, legal? Ela não está grávida, ninguém está sabendo de nada. E o Estratégia Concursos chega para a Mariana e fala: olha, Mariana, nós estamos diminuindo aqui o nosso quadro nos estúdios de Brasília, então nós vamos dispensá-la. Tá legal? Vou conceder aqui a você um aviso prévio. O aviso prévio será de 30 dias. A Mariana foi dispensada. E o que aconteceu, pessoal? Durante aquele período do aviso prévio, a Mariana descobriu que estava grávida. Ela foi até o médico, fez exame de sangue e ela acabou confirmando a sua gravidez. E a grande pergunta é: e aí, Daldi? O que vai prevalecer nessa situação? O aviso prévio que já havia sido concedido ou a estabilidade provisória, a garantia de emprego provisória da Mariana? Amigos, o que vai prevalecer nessa situação é a garantia de emprego da Mariana. Tá legal? Então, mesmo que ocorra a confirmação da gravidez durante o aviso prévio, a empregada fará jus, será beneficiada com essa garantia provisória de emprego. Tá legal? Então, mesmo ocorrendo a confirmação da gravidez durante o aviso prévio, a empregada faz jus a esta garantia de emprego, consoante prevê o artigo 391A, caput da CLT. Legal? Aqui, amigos, nós vamos comentar mais à frente entendimentos do TST a respeito da garantia de emprego da gestante, mas vejam, até mesmo o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa situação e entendeu que, mesmo se o empregador não agiu de má fé, mesmo se o empregador não sabia que a empregada estava grávida por ocasião da demissão, e ela acabou, né, muitas vezes, né, nem mesmo a empregada sabia que estava grávida quando foi demitida. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que isto é irrelevante. O que importa aqui, para que a empregada faça jus a essa garantia de emprego, é que a gravidez seja anterior à dispensa da empregada. Legal? Muito bem. Terceira observação diz respeito à garantia da gestante nos contratos, né, naquelas empregadas contratadas por prazo determinado. Vejam só, imagine que a Mariana foi contratada aqui pelo Estratégia Concursos num contrato de experiência. Foi contratada lá pelo prazo de 90 dias. E o que aconteceu? Justamente dentro daqueles 90 dias, o contrato de experiência da Mariana, ela ficou grávida. Chega lá no 90º dia daquele contrato, o que vai acontecer? O que irá prevalecer, amigos? A pré-determinação do prazo do contrato de trabalho ou a garantia provisória de emprego? O que vai prevalecer é a garantia provisória de emprego. Tá legal? Então, mesmo as empregadas contratadas no âmbito de um contrato por prazo determinado, elas farão jus a essa garantia provisória de emprego. A Mariana foi contratada lá no contrato de experiência, chegou no 90º dia, ela está grávida, amigos, aquele contrato não poderá ser naturalmente extinto. Tá legal? Então eu vou segurar um pouquinho, a Mariana vai continuar trabalhando aqui, legal? Ela passa, aquele contrato só vai poder ser extinto após 5 meses depois do parto, tá legal? Já que ela é beneficiária dessa garantia de emprego. Bacana? E isto, amigos, importante nós comentarmos que este direito das empregadas contratadas no âmbito de contratos por prazo determinado, a garantia de emprego, isto vale, né, para aquelas que foram contratadas no âmbito de um contrato de experiência, né, já que o contrato de experiência é uma das modalidades, é uma das espécies de contrato por prazo determinado. Tá legal? Tem entendido também o TST que isso aqui inclui aquelas
contratadas no âmbito de um contrato de aprendizagem. Vejam, o contrato de aprendizagem é um contrato por prazo determinado. Tá legal? Então, nesse sentido, as aprendizes, né? Fui lá, contratei uma aprendiz. Aquele contrato tem data certa para se extinguir. E a aprendiz foi lá e se engravidou. O que vai acontecer? O contrato não mais vai poder ser extinto naquela data que havia sido pré-combinada, pré-avançada. Agora vai prevalecer a garantia de emprego daquela aprendiz. Tá legal? E aqui, eu já vou saltar aqui para o último bloquinho desta nossa observação, porque nós não podemos confundir contrato por prazo determinado, que inclusive está previsto na CLT, com a contratação de trabalhadores temporários, né, ou de trabalhadoras temporárias. Quando aparece essa expressão na prova, trabalhador temporário ou trabalhadora temporária, nós temos que nos lembrar da Lei 6.019 de 74. Tá legal? E em relação às trabalhadoras temporárias, não, né, o TST tem entendido, né, inclusive em sede ali de incidente de recurso repetitivo, que essas trabalhadoras não fazem jus à garantia provisória de emprego. Adaldi, você acabou de dizer que prazo determinado tem direito à estabilidade da gestante, agora você está dizendo o contrário. Pessoal, é aqui que nós temos que diferenciar. Legal? Diferenciar muito bem. Contrato por prazo determinado, que é aquela situação em que o empregador vai até o mercado de trabalho, a estratégia concursos vai lá e contrata a Mariana no âmbito de um contrato por prazo determinado. Agora, outra situação é a contratação de trabalhadores temporários. Quando aparece essa expressão trabalho temporário, nós temos que nos lembrar de um outro conjunto de regras. E aqui, o que vai acontecer é o seguinte: imagine só, o Estratégia Concursos, não é que ele vai já direto até o mercado de trabalho e contrata os empregados, não. Na contratação de trabalhadores temporários, eu chamo uma empresa, que é uma empresa de trabalho temporário, eu tomador de serviços, eu Estratégia Concursos, contrato esta empresa, tá legal? E esta empresa, por sua vez, é ela quem vai me alocar, vai me fornecer uma série de trabalhadores. Então, no trabalho temporário, nós temos uma relação triangular, uma relação trilateral. Temos o tomador dos serviços, temos o trabalhador temporário, mas entre eles, temos o tomador de serviço, o trabalhador temporário, e entre eles existe uma intermediação que é realizada por uma empresa de trabalho temporário. E nesta situação específica, entende o TST que as trabalhadoras temporárias não fazem jus à estabilidade provisória no emprego. Tá legal? Atenção, lá de meados de 2019, no sentido de que as trabalhadoras temporárias não fazem jus à estabilidade da gestante. Legal? Então, importante diferenciarmos aqui para que fique bem claro, né? Contrato por prazo determinado, a exemplo do contrato de experiência, a exemplo da contratação de aprendizes, aqui há sim garantia provisória de emprego, diferentemente da contratação de trabalhadoras temporárias, regidas pela Lei 6.019, em que não há que se falar em garantia provisória de emprego. Tá legal? Muito bem, pessoal. Outras observações importantes é que as domésticas, as empregadas domésticas, fazem sim, né, têm direito à garantia da gestante. Tá legal? Isso consta expressamente lá na Lei Complementar 150, que rege o vínculo de emprego doméstico. E vejam só, outra novidade, né, da nossa legislação, já não é tão nova assim, mas do final de 2018, é que a adotante agora também tem direito à provisória de emprego da gestante. Legal? Então vejam, até então, até ali meados de 2018, nós falávamos apenas em garantia da gestante. A partir desta alteração que houve na CLT, nós passamos a falar em garantia da gestante e da adotante. Tá legal? Então eu poderia, inclusive, vir aqui nesse nosso título e alterar para a garantia da gestante e da adotante. Por quê? Aquela empregada ou aquele empregado que adotam uma criança, eles são beneficiários lá da guarda provisória para fins de adoção.
A partir daquele momento, amigos, eles também são beneficiários dessa garantia de emprego. Legal? Então, garantia de emprego que era da gestante, hoje é da gestante e também da adotante ou do adotante. Bacana? Amigos, continuando aqui as nossas observações sobre a garantia de emprego da gestante, né, e da adotante, é importante nós comentarmos aqui em detalhes com vocês o que nos diz a súmula 244 do TST. Então vamos lá, vamos aqui comigo na tela. Nós vamos destrinchar cada um dos 3 incisos da súmula 244 do TST. Tá legal? No primeiro item, o TST está dizendo o seguinte: o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito da empregada ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Trocando em miúdos, pessoal, o que está querendo dizer aqui o TST? É aquele exemplo que nós demos em que o empregador demite a empregada, legal? Sem saber que ela estava grávida. Muitas vezes nem a própria empregada sabia que estava grávida. Ela acaba descobrindo, confirmando ali a sua gravidez algumas semanas, alguns meses depois. E o que está entendendo aqui o TST, que foi confirmado, inclusive pelo Supremo, é que caso o empregador demita a empregada sem saber que ela estava grávida, e em um segundo momento a empregada consiga demonstrar que estava grávida já à época de sua demissão, ela fará jus a ser indenizada, né? Ou indenizada ou reintegrada, conforme nós veremos aqui. Mas este desconhecimento, esse fato de um empregador não saber que a empregada já estava grávida por ocasião da demissão, isto não afasta o direito da empregada de ser ou reintegrada, ou seja, ou retornar ao trabalho, se ela havia sido demitida, ou de receber uma indenização, conforme nós veremos aqui na sequência. Tá legal? Inclusive o Supremo, né, vamos botar aqui para vocês, e deixou bem claro que esta estabilidade provisória prevista aqui no artigo 10 do ADCT, ela somente exige a anterioridade da gravidez em relação à dispensa. Legal? Então, segundo o Supremo, de fato, existe aqui uma responsabilidade até objetiva do empregador, né, que tanto faz se é irrelevante se ele sabia ou não da concepção, o que importa é que a gravidez é anterior à dispensa. Tá legal? Anterior à dispensa. E, na verdade, se a gravidez é anterior ao fim do vínculo contratual. Porque a gente sabe que a confirmação da gravidez no curso do aviso prévio, ou seja, a própria gravidez no curso do aviso prévio, ela é motivo, é fato gerador dessa estabilidade. Tá legal? Então, este é o inciso 1º da súmula 244. Desconhecimento do empregador não afasta o direito da empregada a ser indenizada. Muito bem. Agora, no inciso 2º, o TST nos diz o seguinte: a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Náudio, o que está querendo dizer o TST com esse inciso 2º? Eu não compreendi muito bem. Pessoal, nós já sabemos que a empregada gestante ela faz jus a essa estabilidade provisória, legal? Em alguns casos, ela é dispensada e, após ser dispensada, a empregada vai justamente buscar os seus direitos. Ela vai, muitas vezes, ingressar com uma ação judicial perante a Justiça do Trabalho, pedindo o reconhecimento da sua estabilidade. Ela chega para o juiz e fala: olha, juiz, olha, magistrado trabalhista, no dia tal eu fui dispensada, mas veja que eu tenho aqui esse atestado médico do meu obstetra, que em data anterior eu já me encontrava grávida. Então, essa minha dispensa, ela é ilegal. Essa minha dispensa, ela é inconstitucional. E o que vai acontecer? Tudo vai depender, o que esta empregada vai receber, vai depender do momento em que a decisão judicial é proferida. Legal?
Olhem só, a estabilidade no emprego vai até 5 meses após o parto. E o que acontece? Se a decisão judicial que reconhece a estabilidade da gestante sai aqui, ó, ainda no curso do período da estabilidade, ela será reintegrada. Então ela volta a trabalhar. Tá legal? Porque a decisão judicial, ela foi prolatada, ela foi proferida antes do fim do período da estabilidade. Bacana? Agora imagine o seguinte, a Justiça do Trabalho, ela tem lá milhões de processos a serem julgados, a serem apreciados. E esse processo ficou adormecido e por um motivo ou outro, a sentença só foi proferida aqui, ó, em um momento após o fim do período da estabilidade, após os 5 meses depois do parto. E o que acontece nessa situação? Não há mais que se falar em reintegração. Neste caso, como o reconhecimento à estabilidade se deu após o fim do respectivo período, aquela empregada, ela não será reintegrada, mas receberá uma indenização. E esta indenização equivale aos salários e os demais direitos correspondentes ao período de estabilidade, ou seja, aqueles salários que ela deveria ter recebido se tivesse sido injustamente dispensada. Então, ela vai receber uma indenização equivalente aos salários e demais direitos durante o período da estabilidade. Bacana? Mais uma. Este terceiro item, pessoal, ele foi alterado, né, significativamente no ano de 2012, legal? De modo que nós tivemos nos últimos anos uma quantidade muito grande de questões de prova cobrando a nova, né, a atual redação do inciso 3º da súmula 244, que diz o seguinte: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, que nós estamos comentando, mesmo, olhem só, mesmo na admissão mediante contrato por tempo determinado. Legal? Mesmo na admissão mediante contrato por prazo determinado ou por tempo determinado, que é aquilo que nós já havíamos comentado. Se a empregada é contratada no âmbito de um contrato por prazo determinado, o que vai prevalecer, amigos, não é a predeterminação do prazo daquele contrato. O que prevalece é o direito dela à sua estabilidade. Tá legal? Então chegou lá no último dia, no último dia de vigência avançada, pré-determinada daquele contrato, e o contrato não será extinto. Ele vai perdurar até o final do período de estabilidade. Tá legal? Então, apenas após os 5 meses após o parto é que o contrato poderia ser rescindido. Bacana? Aqui, de novo, né? Vamos frisar aqui com vocês. Isso aqui não se confunde com a contratação de trabalhadores temporários ou de trabalhadoras temporárias. Legal? Tratando-se de vínculo de trabalho temporário da Lei 6.019, aqui a empregada não fará jus a essa estabilidade. Bacana? Olhem só como isso já apareceu em prova. Aqui é a questão da Judite. Judite Cristina, assistente administrativo na empresa Sem Rumo, foi dispensada sem justa causa em 14 de outubro de 2015. Sendo quitadas todas as verbas rescisórias inerentes ao contrato de trabalho. Olhem só. No dia 30 de outubro do mesmo ano, após um mal-estar, passou por uma consulta médica. Então, foi constatado que estava grávida, com 6 semanas de gestação. Após 6 meses do nascimento da criança, Judite Cristina procurou a empresa e informou que no momento da rescisão estava grávida. Diante dos fatos, de acordo com o entendimento simulado pelo TST, e aí vem Judite Cristina, nós vamos aqui avaliar estas 5 alternativas. Mas reparem só, se no dia 30 de outubro ela já estava grávida com 6 semanas, fica fácil nós percebemos que na data da dispensa, ela já se encontrava grávida. Tá legal? Ela já se encontrava grávida. Se nós considerarmos ainda, né, o período, a projeção do aviso prévio ali no fim da vigência do contrato de trabalho, fica ainda mais claro que ela já estava grávida quando ela foi dispensada. Portanto, ela faz jus, sim, à estabilidade provisória no emprego. Tá legal? Né? Sendo irrelevante o desconhecimento do estado gravídico por parte dela e por parte do seu empregador. Bacana?
Agora o seguinte, o detalhe que nós temos que perceber aqui nessa questão é que ela procurou, vejam só aqui na tela, ela procurou a sua empresa após 6 meses do nascimento da criança. Ou seja, sabemos que a duração dessa estabilidade vai até 5 meses após o parto. Legal, vai até 5 meses após o parto. Então, ela buscou a empresa já após o fim do período estabilitário. Então, nessa situação, eu vou retornar aqui no inciso 2º da súmula 244. Vejam, ou ela é reintegrada ou ela é indenizada, né? E como ela procurou a empresa já após o fim do período estabilitário, não há que se falar em reintegração. Neste caso, ela fará jus à indenização relativa aos salários e demais direitos do período de estabilidade. Tá legal? Então, se nós formos buscar aqui essa alternativa, né? Vamos lá. Letra A, não tem direito à reintegração, nem aos salários em razão do termo da garantia do emprego, né? Tá errado. Ela faz jus, sim, aos salários. B, deve ser reintegrada, isso aqui está errado. Deve ser reintegrada na letra C, também está errado. Na letra D, tem direito apenas aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego. Opa, aqui na letra B nós já temos o nosso gabarito. Bacana? Então, aqui na letra B nós já temos o nosso gabarito. Nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui esse bloco e no próximo bloco nós vamos dar continuidade aqui ao tema estabilidades e garantias provisórias de emprego.